O mistério das glândulas endócrinas, por um estudante. Publicação pela Fraternidade Rosa Cruz. Editado pela Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Canal Le Conde. Capítulo 6. O corpo pituitário. Tipo de personalidade pituitária. O corpo pituitário, ou hipófise, é uma massa de tecido do tamanho aproximado de um grão de ervilha, quase exatamente situado no centro da cabeça, na base do cérebro, para trás da raiz do nariz. Pende suspenso da parte inferior do cérebro, tal como uma cereja pende do galho da cerejeira. É de cor cinza amarela, aumentando em tamanho até a idade dos 30 anos, pesando no adulto cerca de 5 gramas. Durante a gravidez, a glândula aumenta em tamanho. Ela situa-se numa depressão parecida com uma cela de osso esfenoide, chamada cela túrcica, envolvida por um tecido membranoso chamado dura mater. O corpo pituitário pode ser assinalado desde as mais primitivas formas de vida até o ser humano. Em seu desenvolvimento da água do mar, a humanidade trouxe consigo essa glândula e o sal do sangue até o estado atual. O corpo pituitário é um veterano do sistema de glândulas endócrinas. Seu nome deriva-se da palavra latina pituitária. Foi-lhe dado esse nome porque se supunha que a glândula segregava um fluido que lubrificava a garganta. Cria-se que a secreção se filtrava através do poroso osso etimoide que se situa entre a pituitária e a cavidade nasal. Se a cela túrcica, ou berço dessa glândula, é demasiadamente pequena, haverá um subdesenvolvimento do senso moral e intelectual. As pessoas afetadas dessa forma podem ser chamadas mentirosas patológicas. Tais infortunados não têm senso da verdade. Portanto, são absolutamente inconscientes de que dizem mentiras. Tal aflição é muitas vezes encontrada nos débeis mentais. O corpo pituitário é composto de duas partes aparentemente independentes, distintas em sua origem, história, função e secreção. No estudo do embrião humano, encontramos o início da manifestação pituitária como uma saliência na cavidade bucal, na área dos sentidos do gosto e do olfato. Esse crescimento adquire a forma de uma bolsa que gradualmente se estende para o cérebro. No final da 4ª semana, essa bolsa contata um crescimento do cérebro chamado infundíbulo. Daí então essas duas partes desenvolvem-se, constituindo a glândula pituitária adulta. O crescimento da cavidade da boca forma o lóbulo anterior da pituitária, e a parte do infundibulum representa o crescimento da parte mais antiga do sistema nervoso involuntário, ou simpático, e desenvolve-se no lóbulo posterior, ou pós-pituitário da glândula. Há um espaço entre as paredes das partes anterior e posterior da glândula, o qual persiste durante toda a vida como uma fissura da glândula. Em certo estágio da vida do embrião, a glândula pineal projeta-se através do cérebro e o corpo pituitário forma uma abertura na boca, ligando-se também com ela à cavidade do canal espinhal. Por este meio, o espírito, prestes a nascer no mundo físico, está ainda em íntimo contato com o mundo espiritual, enquanto está em construção a casa-prisão de carne ao seu redor. Quando outras aberturas do corpo se fecham, notadamente o foramen ovale, a corrente sanguínea fetal é desviada de seu primitivo caminho livre, através das aurículas do coração,
diretamente para os centros espirituais da cabeça já mencionados, e o sangue é forçado pelos ventrículos do coração para os pulmões, onde entra em contato com o éter no ar. Esse éter contém um acurado e detalhado retrato de tudo o que cerca o ego, não somente das coisas materiais, mas de todas as condições existentes em cada momento dentro da aura do indivíduo. Todos esses quadros são injetados e, por isso, ocasionam uma obstrução dos centros espirituais, perda da visão espiritual e daí a consciência do ego gradualmente vai se enfocando no mundo físico. No início do estudo sério da glândula pituitária, cria-se que ela era apenas uma glândula que produzia somente um hormônio ou substância. Posteriormente, verificou-se que ela tinha duas partes distintas e cada uma delas produzia hormônios diferentes. Descobrindo-se ainda que aquilo que se considerava ser um hormônio consistia em 2 ou mais hormônios diferentes. Atualmente, crê-se que a pituitária produz nada menos do que 8 hormônios diferentes. O lóbulo anterior da pituitária, chamado pré-pituitária, é composto de uma coleção de sólidas colunas rodeadas por espaços sanguíneos, nos quais, indubitavelmente, a secreção celular é lançada diretamente. O lóbulo posterior consiste de células secretoras que produzem uma substância vítrea que se junta ao fluido espinal que banha o sistema nervoso. Há uma substância química na secreção da pré-pituitária que estimula o crescimento dos tecidos, particularmente do osso e outros, e que influencia os órgãos sexuais e a atividade sexual. Um dos extratos da pré-pituitária tem efeito definido sobre a massa vermelho-amarelada que preenche a bolsa de óvulos nos ovários, estimulando-lhes o crescimento excessivo. Um cientista que enxertou pequenos pedaços de pré-pituitária em animais jovens e imaturos despertava-lhes a puberdade, sexualidade e acasalamento, e todos os instintos reprodutores. À luz do exposto, torna-se evidente que a pré-pituitária não é somente uma das principais controladoras do crescimento, mas também controladora do misterioso processo que, no desenvolvimento humano, é chamado puberdade. Provou-se pela experimentação que o funcionamento normal da pré-pituitária é necessário durante o período de crescimento e desenvolvimento, e provavelmente durante o período de maturidade, para que evoluam e funcionem apropriadamente as glândulas tireoide e suprarrenais. Quando a pré-pituitária é prejudicada em animais jovens e em desenvolvimento, ocorre um retardamento do crescimento e da atividade da tireoide e das suprarrenais, bem como das glândulas sexuais, substituindo-se artificialmente a secreção interna da pré-pituitária, ativam-se as glândulas tireoide, suprarrenais e sexuais. As secreções internas da pituitária indubitavelmente têm efeito sobre a produção de energia, especialmente a energia do sistema nervoso central, a matéria cinzenta do cérebro e a da medula espinhal. Uma hiperprodução de energia no corpo pode ser devido a uma quantidade excessiva de secreção interna da pituitária circulando no sangue e nos tecidos. Sumarizando, o lóbulo anterior, ou pré-pituitária, que produz o crescimento do esqueleto e dos tecidos conjuntivos, causa o desenvolvimento normal dos órgãos criadores e da atividade sexual, estimulando o bem-estar e a ação da tireoide e das suprarrenais. A secreção do lóbulo anterior da pituitária, chamada prolactina, é essencial para a produção do leite nos animais fêmeas.
O lóbulo posterior do corpo pituitário segrega vários hormônios importantes, 2 dos quais são de uso frequente. Um deles, chamado pitocina. Ele tem poderoso efeito estimulante sobre o útero grávido e é usado frequentemente no parto lento e ineficaz. O outro hormônio, chamado pituitrina, controla a tonicidade dos tecidos da musculatura lisa e involuntária, dos vasos sanguíneos e dos órgãos contráteis do corpo, tais como os intestinos, a bexiga e o útero. Injetado, eleva lentamente a pressão sanguínea, mantendo-a elevada por certo tempo, aumenta o fluxo de urina dos rins e o leite dos seios. Produz intensa e contínua contração da bexiga e do útero. Parece controlar o conteúdo do sal do sangue, do qual dependem a condutividade elétrica desse último e outras propriedades. Normalmente, há certa proporção de sais no sangue, mantida inalterável, como sucede na água do mar. Recentemente foi provado que a elevação da pressão sanguínea é devido a uma secreção interna da pós-pituitária e a propensão contrátil é devido a outro constituinte da secreção. Entre a pituitária anterior e a posterior, há uma estrutura intermediária que segrega um hormônio chamado intermedina. Essa secreção tem efeito definido no tratamento da diabetes insípida. A importância vital da pituitária é demonstrada pela posição extraordinariamente bem protegida da glândula, sua persistência durante a vida e seu abundante suprimento de sangue. Nenhuma outra glândula de secreção interna é capaz de substituí-la adequadamente. A ablação total da glândula significa a morte em 2 ou 3 dias, com uma peculiar letargia, insegurança no andar, perda de apetite, emaciação e queda da temperatura tão acentuada que o animal fica com sangue frio, a mesma temperatura do ambiente em que se encontra. Se é retirada apenas parte do lóbulo anterior, ocorre uma acentuada degeneração do indivíduo. Obesidade, com tendência à inversão sexual, sonolência invencível, pele seca, queda de cabelo, mentalidade obtusa, por vezes manifestações epiléticas e notável desejo por doces. A remoção da parte do lóbulo anterior de um cachorrinho dá origem a retardamento acentuado do crescimento. Os cachorros anões são criados artificialmente. Os patologistas vêm demonstrando que em inúmeros anões humanos verdadeiros, a pituitária é rudimentar ou mal desenvolvida. Tudo isso evidencia que o esqueleto está diretamente subordinado à pituitária. Notam-se efeitos singulares relacionados com a pituitária e fenômenos periódicos do organismo, tais como a hibernação, o sono e a insônia. Uma pituitária ativa produz estado de alerta, enquanto a cansada ou esgotada produz sonolência e indolência geral. Na hibernação ou sono de inverno, o animal passa a um estado cataléptico, no qual passa a respirar mais profundamente, porém mais vagarosamente do que desperto, não mostrando indício algum de vida consciente. Nesse estado, é baixa a pressão arterial e existe insensibilidade à dor e aos estímulos emocionais. Preliminarmente a esse estado, há um armazenamento de amido no fígado e de gordura nos depósitos de amido do corpo. Tudo isso acontece quando é removida parte do corpo pituitário, o que torna inevitável a comparação dos 2 estados. A queda do metabolismo, comum às 2 situações, pode ser sanada por meio da injeção de extrato pituitário.
A elevação da temperatura é imediata. Nos animais que hibernam, há mudanças em todas as secreções internas das glândulas, mas a mudança é mais acentuada na pituitária, cujas células amortecem como se também estivessem dormindo ou descansando. Quando despertam no equinócio vernal, primavera, as células da glândula pituitária voltam a ser normalmente ativas. Alguns cientistas admitem que a hibernação pode ser atribuída à inatividade periódica da pituitária. Em certas partes da Rússia, onde há escassez de alimentação durante os meses do inverno, os camponeses passam semanas inteiras em sonolência profunda, levantando-se apenas uma vez por dia para fazer escassa refeição. Atualmente, há no mundo numerosas pessoas parcialmente hibernadoras. Muitas delas estão realmente no estado que poderíamos chamar de subpituitarismo, que traduz algo de anormal em suas glândulas pituitárias. São lentas, obtusas, sexualmente inativas e por vezes estéreis. Às vezes são altas, mas muito mais são anãs e parece serem sujeitas à epilepsia. A hiperatividade do corpo pituitário manifesta-se em todos os graus, tendo o poder peculiar de agir como estimulante do crescimento dos ossos e dos tecidos conectivos, tais como os tendões e ligamentos. Se o excesso de secreção da pituitária começa antes da puberdade, ocasiona o aumento dos ossos, resultando o gigantismo. Gigantes normais, pessoas excepcionais em estatura e livres de qualquer deformidade física ou mental, são raras. Entretanto, há pessoas portadoras de hiperpré-pituitarismo, que possuem os mais elevados poderes mentais. Eis que, em tais indivíduos, há um aumento da atividade do lóbulo posterior associado com aumento e hiperfuncionamento do lóbulo anterior. O crescimento deles é menos marcante, são magros e têm acuidade mental. O gigante comum é o que tem a pituitária em degeneração depois de demasiada ação do lóbulo anterior e pequena atividade do lóbulo posterior. Frequentemente é responsável por isso algum tumor ou outro processo doentio da glândula. Se a hiperatividade da pituitária vem depois da puberdade, depois dos ossos terem atingido o máximo de tamanho, um crescimento anormal do rosto e de algumas partes do corpo ocorre, especialmente das mãos, dos pés e da cabeça. O nariz, as orelhas, a língua, os lábios e os olhos ficam maiores e mais grosseiros. Sendo tais pessoas grandes e pesadas, seu aspecto é agressivo, sobrancelhas caídas, queixo largo, volumosas, balofas, sofrendo por vezes lancinantes dores de cabeça, grande desalento e um sentimento de infelicidade que tira todo o prazer pela vida. Até certo ponto, são notavelmente alertas e muito capazes. Quando conscientes da enfermidade que sofrem, enfrentam-na com corajoso otimismo. Entretanto, em relação a mulheres, tal aflição leva-as ocasionalmente ao suicídio. Nos semi-hibernados, que lembram a atitude do gado ou do tipo gigante, que lembra o antropóide, dá-se uma acentuada diminuição da vida sexual. A hipersecreção ou a subsecreção do lóbulo anterior pode interferir no próprio funcionamento do lóbulo posterior, cuja secreção é a tônica tanto para o cérebro como para as células sexuais. Nos casos em que a cavidade óssea é ou se torna demasiadamente pequena para conter a pituitária anormalmente aumentada, além da obesidade, da pequena estatura, etc.,
desenvolve-se uma notória inferioridade moral e intelectual. As pessoas sofrem da falta de controle próprio e manifestam desejos impulsores de agir de acordo com qualquer ideia que penetre em sua mente, seja boa ou má. Têm pouco ou nenhuma iniciativa e são instintivamente imorais. Devem ser tratadas com cuidado. As secreções da pituitária agem sobre a estrutura dos ossos, dos ligamentos, dos músculos e dos tendões, difundindo-se diretamente no fluido que banha o sistema nervoso, estimulam beneficamente e ajudam o organismo a remover os resíduos daninhos. A secreção da pituitária estimula as células cerebrais direta, natural e normalmente, de forma análoga ao estímulo artificial da cafeína ou da cocaína. A pituitária colabora na conversão e consumo de energia, particularmente do sistema cerebral e sexual. Trabalha diretamente com as forças criadoras, tanto no cérebro como nos órgãos reprodutores, facilitando-lhes o surto da energia. É a glândula do esforço continuado. A incapacidade de manter um esforço é sinal de que a glândula está destruída ou a insuficiência do hormônio para desempenhar seu trabalho normal. O crescimento do corpo normal e acima ou abaixo do normal depende do funcionamento normal da pituitária, relativamente ao cérebro e aos órgãos reprodutores. Então, a pré-pituitária estimula o crescimento do esqueleto e tecidos suportadores, influencia os órgãos reprodutores e sua atividade, estimula o crescimento excessivo dos óvulos nos ovários, promove a puberdade e retarda o crescimento na juventude quando de algum modo afetada. A pós-pituitária segrega a pituitrina, que controla o tônus, vigor da musculatura lisa da bexiga e do útero, eleva a pressão sanguínea, aumenta o fluxo da urina e do leite, tonifica as células cerebrais e sexuais, aumenta a contração cardíaca, mas diminui a força da sístole. Tipo de personalidade pituitária. O corpo pituitário é uma glândula feminino-masculina. O tipo feminino pituitário é dominado pelo lóbulo pós-pituitário da glândula e o masculino pelo lóbulo anterior da glândula em foco. O tipo pituitário feminino expressa emoções tenras e sentimentos refinados. A pele é suave, úmida, rosada ou cremosa, com ausência de pelos, enrubescendo facilmente. As sobrancelhas são altas, os olhos grandes e proeminentes. Essas pessoas são carinhosas com as crianças e de modo feminil. São de estatura mediana, bem formadas, mãos e pés de tamanho médio, voz bem modulada, amantes da boa poesia e da música, face sensitiva, demonstrando ainda grande interesse pelo bem-estar da humanidade. São femininas, sugerindo, porém, influência varonil. Maria, mãe de Jesus, é um ótimo exemplo do tipo feminino pituitário bem equilibrado, bem como Florence Nightingale, que também pertence a essa classe. Uma glândula pós-pituitária superpredominante numa mulher determina uma pessoa que anela o excitamento, as mudanças contínuas e novos prazeres a cada instante. Essas mulheres são dementes pela excitação e descontroladas emocionalmente. O tipo masculino pituitário tem um cérebro superlativo pelo seu tônus e atividade, um bom desenvolvimento mental e habilidade para dirigir. Geralmente é alto,
com aproximadamente 6 pés de altura, em torno de 1,83 m. Tipo viril ideal, com um sistema ósseo forte e bem desenvolvido, músculos fortes, mãos e pés bem proporcionados. A cabeça é grande, a face aguda e bem delineada, as sobrancelhas espessas, os olhos proeminentes e separados algo um do outro, o nariz algo espesso e comprido, o queixo proeminente e firme, bem como as maçãs. Tais pessoas têm grande poder cerebral, grande facilidade em aprender e em ter autocontrole. São eles os senhores de seus instintos inferiores, regendo-os, bem como aos seus ambientes. A esse grupo pertencem os homens cerebrais, práticos e teóricos, os filósofos e criadores de novo pensamento. Homens como Lincoln, Júlio César e George Bernard Shaw pertencem a essa classe. Quando ocorre a predominância da pós-pituitária no homem, produz-se um tipo curto, atarcado e forte, a cabeça aparecendo maior em proporção ao corpo, com uma distribuição escassa de pelos nas extremidades e no tronco, mas abundante no crânio e na face. Cedo no adulto, uma bolsa abdominal. Exibem tendências femininas e com frequência demonstram um interesse quase mórbido pela poesia e pela música. Na verdade, um grande número de poetas e musicistas classificam-se como tipos pituitários femininos. Frequentemente são excelentes caracteres, porém, de um modo geral, faltam-lhes firmeza e se deixam dominar pela esposa. São maridos que devem ser compreendidos, não intimidados. Se o lóbulo pituitário anterior é dominante na mulher, produz-se um tipo masculino que obstaculiza a tendência feminina natural, inclinando-se a ser de estatura alta, delgada e ossuda. Dá-lhe queixo proeminente, dentes largos, pele espessa, pelos no corpo e mãos e pés amplos. Contudo, isso lhes dá um intelecto brilhante, que muitas vezes causa perturbações nas mentes de seus associados masculinos. Tais mulheres tornam-se tipo agressivo, substituindo o homem nos negócios do mundo. Elas necessitam de compreensão e não a ridicularização e o sarcasmo que usualmente lhes são dirigidos. 3 vezes sejam abençoados os homens e mulheres que têm as glândulas pituitárias normais e equilibradas.